A Assembleia cede mais de 700 vagas de estacionamento para atender demanda durante a Copa do Mundo. Os espaços são para deficientes, idosos e obesos. Deputada Conceição Sampaio defende novos direitos trabalhistas aos profissionais de comunicação em atividades externas. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver, deputado Chico Preto voltou a criticar o reajuste de mais de 5% na tarifa de água em Manaus. E ainda, Tribunal de Justiça do Amazonas nega recurso ao governo do estado e vai contra o aumento de número de desembargadores. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. As mais de 700 vagas de estacionamento da Assembleia Legislativa do Amazonas deverão ser usadas durante a Copa do Mundo para atender pessoas com deficiência física, idosos e obesos. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira, após reunião do presidente da Casa, deputado Josué Neto, com o superintendente da unidade gestora da Copa, Miguel Capobianco. A Assembleia Legislativa firmou o compromisso com a unidade gestora da Copa para a utilização das mais de 700 vagas de estacionamento durante a realização da Copa do Mundo em 2014. As vagas serão destinadas prioritariamente para pessoas idosas, com deficiência e obesas. Essa questão do estacionamento vem enriquecer o nosso plano de mobilidade, principalmente para as pessoas portadoras de algum tipo de dificuldade de locomoção. Uma mobilidade mais segura, mas acima de tudo mais confortável, e evitarmos trânsito de veículos no entorno imediato da arena, facilitando o trabalho da segurança. A pessoa comprou um ingresso e é um cadeirante, por exemplo. Ele virá com seu veículo especial, parará no estacionamento da Assembleia totalmente sinalizado e teremos um shuttle com colaboração da Prefeitura, da SMTU vai disponibilizar um veículo especial para fazer o translado dessas pessoas para o entorno da arena, de modo que proporcionamos conforto e ao mesmo tempo rapidez. De acordo com o presidente da Leão, Josué Neto, há o compromisso da Casa em atender a população da melhor forma. Nós estamos muito felizes em estar recebendo aqui o coordenador da UGP Copa, Dr. Miguel Bianco, uma pessoa que tem já pelo menos 3 anos trabalhado na questão do projeto Copa do Mundo, Manaus como subsede. E a Assembleia Legislativa, por ser bem próxima da Arena da Amazônia, está colocando a partir desse momento toda a nossa estrutura à disposição da coordenação da UGP Copa em Manaus. A Assembleia também se mostra não só parceira desse projeto, mas também solidária. Na próxima semana, Josué Neto encaminhará para votação pelo plenário da Casa a proposta de que as dependências da Assembleia sejam utilizadas para sediar um encontro entre os diversos agentes públicos que participarão do evento. A deputada Conceição Sampaio, em discurso na Assembleia Legislativa, informou que irá encaminhar à presidência da Câmara dos Deputados um requerimento pedindo celeridade na análise e votação de um projeto de lei de autoria do deputado federal Marco Maia. A iniciativa propõe novas garantias trabalhistas aos profissionais de comunicação com atuação externa, como fotógrafos e cinegrafistas. O projeto de lei está em tramitação no Congresso Nacional desde 2010. A matéria dá garantias trabalhistas àqueles que trabalham colocando a vida em risco para levar à população imagens do dia a dia, seja em âmbito político, cultural ou de relevância para o bem-estar das comunidades. São os repórteres fotográficos e cinematográficos. Em meio à morte do cinegrafista Santiago Andrade, que cobria uma manifestação no Rio de Janeiro, a deputada Conceição Sampaio relembrou no plenário Rui Araújo o projeto de lei de autoria do deputado federal Marcos Maia. A parlamentar informou que irá encaminhar à presidência da Câmara Federal um requerimento pedindo celeridade na análise e votação da matéria. A ideia é criar na legislação trabalhista condições especiais de trabalho e de aposentadoria para estes profissionais de comunicação.
A gente sabe qual é o papel importante que a imprensa tem nesse processo de um fortalecimento maior da nossa democracia. Agora não dá mais para a gente perceber o risco que os profissionais da área de comunicação, os profissionais que cuidam dessas atividades externas, principalmente, estão sofrendo. A morte do Santiago Andrade precisou acontecer, infelizmente, para a gente mais uma vez lembrar que esses profissionais colocam todos os dias a própria vida em risco. E é preciso criar uma legislação. A Câmara Federal ela precisa dar celeridade a tantos projetos que estão aí desde 2010. Esse é um projeto que está tramitando desde 2010, portanto, muito antes de ter acontecido esses ataques a vários profissionais da imprensa, como a morte do Santiago Andrade. Durante o discurso, Conceição Sampaio também lamentou a morte do ex-prefeito de Novo Airão, Leosvaldo Rossi, ocorrida na madrugada desta quarta-feira, dia 19. O deputado Chico Preto voltou a criticar o reajuste de mais de 5% na tarifa de água em Manaus, aprovado pela Procuradoria-Geral da Prefeitura no início de fevereiro. O parlamentar também falou sobre a cobrança da tarifa de esgoto. O líder do PMN na Assembleia Legislativa, deputado Chico Preto, iniciou o pronunciamento afirmando que a aprovação do aumento na tarifa de água em Manaus demonstra a fragilidade dos gestores da cidade. Segundo o parlamentar, o atual contrato entre a empresa Manaus Ambiental e a Prefeitura precisa ser revisado. Todos nós sabemos que existe cobrança sem ter serviço de esgoto, todos nós sabemos que o contrato não é vinculado à eficiência, todos nós sabemos que o contrato carece de ajustes à luz da Lei Nacional de Saneamento Básico e nada disso acontece. Então, eu devo reconhecer, para minha tristeza e para a tristeza de muitos, que a empresa Manaus Ambiental ela é hábil, forte, contundente nos seus argumentos e consegue, ano após ano, gestão após gestão, amordaçar e algemar no sentido de garantir que nada aconteça nos ajustes, que falei, com os ajustes que são necessários a isso, as providências, as correções que precisam ser feitas nesse contrato. De acordo com Chico Preto, há falhas no contrato com a concessionária, como a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto, onde não há rede de esgoto e que não vincula o reajuste ao cumprimento de metas. O deputado disse ainda que a tarifa cobrada no estado é a mais cara na região norte. Essa tarifa é no norte talvez a tarifa mais cara. Outras cidades, outros estados têm tarifas bem menores, veja, com condições geográficas, econômicas, muito parecidas com a cidade de Manaus. A Rondônia, aqui ao lado, Pará, aqui ao lado, tem, no caso da tarifa de esgoto, uma tarifa de esgoto, aqui em Rondônia, se não me engano, é de 40%, Pará 60% e Manaus é 100%, R$1 de água, R$1 de esgoto. Isso tudo precisa ser discutido com muita contundência, mas com muita responsabilidade. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, afirmou que uma audiência com o prefeito de Manaus pode ser agendada para discutir o assunto. Eu acho que nós não podemos, e concordo com o deputado Chico Preto, aceitar uma tarifa de esgoto plena, sem que tenhamos a discussão da tarifa social e da questão do ciclo completo do beneficiamento, ou seja, do saneamento, da limpeza dos dejetos. Nós precisamos ter esse todo. E é esse diálogo que nós vamos procurar com o prefeito Arthur e tenho certeza que ele está aberto a esse diálogo e que nós vamos chegar a um bom entendimento. O reajuste da tarifa de água, aprovado pela Procuradoria-Geral da Prefeitura de Manaus, foi de 5,52%. As operadoras de telefonia assinam hoje o termo de ajustamento de conduta. Na manhã de ontem, quarta-feira, os detalhes da TAC foram finalizados após uma reunião dos membros da CPI, representante das empresas e do Sinditelebrasil. Participaram da reunião os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Sinditelebrasil, e ainda representantes das operadoras de telefonia móvel e fixa. O objetivo foi finalizar as cláusulas que vão constar no termo de ajustamento de conduta a ser assinado entre a Assembleia Legislativa, o Sinditelebrasil, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas e ainda o Ministério Público do Estado. O deputado pelo DEM, Sidney Leite, destacou alguns itens da telefonia fixa. Na Lei de Universalização das Comunicações, no grosso, todas as comunidades do Estado do Amazonas teriam direito. Comunidades que têm acima de 100 habitantes, comunidades que são comunidades indígenas e comunidade que tem escola. Mas isso na prática não acontece. O outro,
quando um telefone der problema dessa natureza, que no máximo em 5 dias as operadoras teriam que ter resolvido o problema. E isso, tanto a Anatel quanto as operadoras informaram que eles têm um sistema, que eles têm contato direto para ter acesso a essa informação. Isso no dia de hoje não acontece. Inúmeros telefones estão quebrados no interior do estado e telefones públicos em que as operadoras bloqueiam para que possam receber chamada de telefone móvel, ou seja, você só pode ligar de um fixo para um outro fixo. O parlamentar pelo PP, Adjunto Afonso, é relator da telefonia móvel. O parlamentar afirmou que a falta de antenas é uma das deficiências. Uma reunião entre os órgãos públicos também deve ser realizada para tentar flexibilizar as licenças ambientais para a instalação de antenas. Vamos também chamar aqui para que eles possam, de alguma forma, se a gente puder até intermediar isso aí, vamos fazer, para amanhã eles não dizer, a empresa não reclamarem que não estão cumprindo o TAC, porque os órgãos ambientais não estão também se disponibilizando. Então nós vamos também, antes do TAC, nós vamos ter uma reunião às 9 horas com a equipe da prefeitura, de outros órgãos, bombeiro e tal, para ver a forma também de que eles não dificultem, para que depois eles não tenham medo de dizer que não foi cumprido porque não tiveram do poder público as licenças que eles necessitam. Já o deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, destacou os itens que constam no TAC relacionados à internet. Eu registraria como fundamental a pactuação da troca da tecnologia da interligação das herbes, das antenas, em que muitas operadoras ainda utilizam via rádio, que causa muitas perdas e que no prazo determinado pelo TAC passarão a ser via cabo de fibra ótica, o que com certeza trará uma qualidade muito melhor para o serviço que chega ao cidadão. O presidente da CPI da Telefonia, deputado pelo PMDB, Marcos Rota, avaliou os trabalhos feitos pela comissão até aqui. Um dos avanços foi a redução do ICMS cobrado pelo serviço de internet de 30% para 20%. Segundo Marcos Rota, a assinatura do TAC tem por finalidade melhorar os serviços prestados à população. Vão fazer um mutirão de atendimento. É obrigação agora, através do termo de ajustamento de conduta, que elas promovam mutirões para resolver os problemas dos consumidores na capital e também no interior do estado. Elas vão divulgar isso, inclusive, nos veículos de comunicação do Estado do Amazonas. Nós conseguimos baratear a internet através das ações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos obrigando as empresas a melhorarem também a estrutura funcional, né? A tecnologia, mudarem a sua tecnologia. Nós estamos fazendo com que os orelhões do interior que estavam abandonados passem também agora a ter manutenção. Enfim, são muitos os ganhos aos consumidores. Será anexado ao TAC os investimentos previstos por parte de cada operadora. Uma subcomissão será criada no seio da Comissão de Defesa do Consumidor para acompanhar a aplicação desses recursos, além de ser gerado um relatório de 3 em 3 meses. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu encoberto a nublado com chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 26 graus. Para o município de Juruá, a previsão é de céu nublado com poucas nuvens com chuva. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 31. Em Manaquiri, a previsão é de céu encoberto a nublado. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 31 graus. Veja a seguir, deputado Arthur Bisneto defende o projeto de galerias populares. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente.
A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183 4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou o recurso ao governo do estado que pedia nulidade da liminar que suspendeu os efeitos da lei que prevê o aumento no número de desembargadores de 19 para 26. A Lei Complementar 14 de 2013 foi votada em regime de urgência no final do ano passado na Assembleia Legislativa. O tema foi trazido à tribuna pelo deputado estadual Marcelo Ramos. O Tribunal de Justiça do Amazonas negou o agravo de instrumento ajuizado pela Procuradoria do Estado do Amazonas, que pedia a nulidade da liminar que suspendeu os efeitos da Lei Complementar 14 de 2013, aprovada pela ALEAN no fim do ano passado, que aumentava o número de desembargadores de 19 para 26. Na ação direta de inconstitucionalidade já há um posicionamento majoritário, 10 desembargadores já votaram pela inconstitucionalidade, no entanto, o desembargador-presidente Ari Moutinho pediu vistas do processo. Eu imagino que o mais breve possível esse processo volte e a inconstitucionalidade da lei que aumentou o número de desembargadores seja confirmada. Marcelo Ramos ressaltou ainda que a lei aprovada na ALEAN não previa condições para o repasse e que a verba encaminhada ao TJ deveria servir para aumentar a estrutura da Justiça de primeiro grau. A Assembleia Legislativa decidiu por uma alteração na Lei de Diretriz Orçamentária, passando 12 milhões de reais do seu orçamento para o orçamento do Tribunal de Justiça. E nós, eu, deputado Luiz Castro e deputado Zé Ricardo, entendemos que esses 12 milhões serão otimizados se aplicados para a contratação de juízes de primeiro grau e para fortalecimento da estrutura do primeiro grau da Justiça, em especial no interior do Estado. Luiz Castro, deputado estadual pelo PPS, apoiou o parlamentar e também cobrou a estruturação da primeira instância. A própria desembargadora Carla Reis coloca com muita propriedade as dificuldades maiores, a morosidade, a demora de decidir os processos está na primeira instância. Faltam juízes, faltam servidores na capital e no interior. Juizados especiais que são criados para ritos sumários e sumaríssimos demoram 2, 3, 4 anos para uma causa ficar definida. Não todos os juizados, mas alguns. Portanto, o colapso está na primeira instância e não na segunda. O que ela mesma colocou, precisamos trabalhar mais na segunda. Eu não seria contrário à ampliação de 2 ou 3 vagas de desembargador, mas essa ampliação de 8 vagas é um exagero, claro. Nós precisamos concentrar os recursos que a Assembleia abriu mão para o Judiciário para atender bem o cidadão. Posicionamento este que foi ratificado pelo petista José Ricardo e pelo deputado pelo PROS, Sidney Leite. O próprio Judiciário, através de vários desembargadores, eles já se manifestaram contrário ao aumento de desembargadores por entenderem que o recurso adicional que foi para o Poder Judiciário devesse primeiro ser utilizado para ampliar toda a base de atenção da Justiça. É o caso das comarcas que não têm juiz, portanto fazer concurso, de equipar com estrutura física e de pessoas, fazendo concurso para mais
mais funcionários, que esse é o maior gargalo. É aí que há a maior concentração de processos por juiz para serem julgados. Esse é o foco maior. Portanto, aumentar desembargadores talvez seja uma terceira etapa, seria a última etapa. E isso é a defesa da metade, né, do Poder Judiciário, porque é pelo que a gente já viu. Esse é o anseio da população, né? Se nós tivéssemos a presença de juízes, de promotores, com certeza a situação não estaria do jeito que está. E aí você tem várias falas de desembargadores, como, por exemplo, desembargadores que já se manifestaram a sua preocupação, inclusive, de acontecer algum acidente em shopping, porque os juízes do interior ficam muito em Manaus. Você vê a fala de desembargadores que os processos não andam por ausência de juízes. E qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é que todas as vezes que o Poder Judiciário procurou esta casa para que eu pudesse aumentar a sua situação orçamentária, a Assembleia não titubeou em ajudar. Seja no momento em que foi afirmado que iam se fechar mais de 30 comarcas no interior do Estado, seja no momento que precisava isso estruturar. E a gente não consegue ver o resultado disso na prática. Josué Neto, presidente da ALEAN, reforçou o posicionamento democrático da Casa em discutir o tema e falou também do compromisso assumido pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ari Moutinho, que justificava a necessidade do repasse. Do repasse de 12 milhões. Então, vamos lá aos três principais objetivos, três principais necessidades do Tribunal de Justiça naquela época. Fora de ordem, não segue a ordem de prioridade. O aumento do número de desembargadores, aquilo ali foi feito de forma aberta, ele falou para todos os deputados que estavam na reunião. A realização de um novo concurso de juiz, que, pelo que eu sei, já houve, e ainda a melhora das estruturas das comarcas no interior. Então, naquela reunião, foi explicado pelo desembargador presidente, doutor Ari Moutinho, quais eram as necessidades do repasse. Eu não estou dizendo aqui que o repasse deve voltar para casa. Um outro processo de ação direta de inconstitucionalidade, que foi interposto pelos oposicionistas Marcelo Ramos, Luiz Castro e José Ricardo em novembro do ano passado, que contesta a regularidade da tramitação da lei, não foi julgada, por conta da ausência do presidente do tribunal, Ari Moutinho. E um grupo de camelôs prometeu resistir à ação da Prefeitura de Manaus de transferir a categoria para as galerias populares no centro da cidade. O deputado Arthur Bisneto defendeu o projeto e disse que o problema histórico de reordenamento na área central será resolvido. De um universo de 637 camelôs já cadastrados pela Prefeitura atuando no centro de Manaus, aproximadamente 100 é contra a medida que pretende realocá-los para os chamados camelódromos. O grupo alega que os locais designados pelo Executivo não têm estrutura adequada, que terão prejuízos e irão resistir à transferência. O deputado Arthur Bisneto, líder do PSDB na casa, lamentou a atitude dos camelôs. Na opinião do parlamentar, o projeto chega para começar a resolver um problema histórico na capital, a falta de ordenamento urbano, principalmente no centro da cidade. Na primeira parte da medida, os vendedores ambulantes que atuam na Praça da Matriz, Eduardo Ribeiro e Avenida 7 de Setembro serão remanejados para galerias provisórias, enquanto as obras nos espaços definitivos não ficam prontas. Arthur Bisneto afirmou que existem empresários que exploram os vendedores ambulantes e parabenizou quem já aderiu ao programa do Executivo. Compreendem que, muito melhor do que enfrentar sol e chuva, muito melhor do que passarem o dia na dependência da boa vontade do tempo, é sair da informalidade e buscar, sim, o direito à aposentadoria, buscar contribuir com a sua pequena colaboração com seus impostos recolhidos na formalidade. E essa pequena minoria, senhor presidente, não representa a massa. Não representa a massa. São 3 ou 4 empresários. Eu nunca vi camelô andar de Hilux de R$130 mil. Infelizmente, tem camelô desses tubarões, deputado Luiz Castro, que andam. E eles não conseguem, e obviamente não dá para botar na cabeça deles, que é bom para todos que os camelôs passem a trabalhar dentro dos shoppings. Porque, acontecendo isso, eles não vão ter mais como explorar esses pais de família. Os ambulantes que aderirem ao programa de realocação para galerias populares e participarem de cursos de qualificação receberão uma bolsa de R$1.000.
Eles terão ainda a possibilidade de optar por um financiamento de até R$10 mil para investir em outro negócio. A Prefeitura não divulgou o prazo para o fim das obras. STF julga a ação direta de inconstitucionalidade envolvendo a isenção de ICMS à Zona Franca de Manaus, a ADIM, que tramita na Corte há mais de 24 anos. Nela, o governo do Amazonas reclama contra 3 convênios do CONFAZ que suspenderam os benefícios concedidos ao polo industrial em 1990. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, os deputados Arthur Mies Neto e Sidney Leite se mostram confiantes com o julgamento da ação. A ação direta de inconstitucionalidade foi aberta contra 3 convênios do Conselho de Política Fazendária, o CONFAZ, que suspenderam os benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus na década de 90. No mesmo ano, uma medida cautelar desfez o ato do CONFAZ até a decisão do mérito. Se mantiver a decisão favorável ao Amazonas, o Supremo Tribunal Federal cria parâmetros pró-Zona Franca. Caso contrário, o modelo econômico poderá sofrer ataques. Para os outros estados, a isenção do ICMS depende de convênio unânime entre todos eles. Não sou contra o deputado de São Paulo querer para São Paulo, isso é problema dele. O de Minas querer para Minas, é problema dele. O de Pernambuco querer para Pernambuco, problema dele. Nós temos que defender o nosso. Agora, é uma ignorância muito grande alguém fingir que esse polo industrial, eu sou a favor de que se troque o nome. Zona Franca gera aquela coisa do vale tudo, que a gente burla lei, burla imposto, e não é verdade. Isso aqui é um polo industrial com vocação de exportação, um polo industrial que não é inserido na organização do comércio, não tem a abertura como a Terra del Fuego na Argentina. São 2 polos industriais de 2 regiões importantes, que não são parceiros diretos, por exemplo, do Mercosul, mas nós estamos sobrevivendo, crescendo, buscando excelência nos serviços e nos produtos que são fabricados aqui. A tese do Amazonas, apresentada na defesa ao Supremo Tribunal Federal, é que a regra não se aplica à Zona Franca de Manaus por garantias concedidas na Constituição de 1988. Tramita ainda no STF outra ADI apresentada pelo governo de São Paulo desde 2012. Na Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite se mostrou confiante quanto ao julgamento do processo e afirmou que os ministros devem entender a necessidade da Zona Franca de Manaus, tendo em vista que atualmente o modelo é responsável pela geração de 100 mil empregos diretos. Eu acredito plenamente na justiça e entendo que os ministros serão sensíveis em entender, inerente às disputas que há entre estados por incentivos fiscais, que este modelo é necessário, não só em função de um modelo econômico para o Estado, mas para garantir a sustentabilidade tanto ambiental quanto social do Estado do Amazonas e parte da região norte do país. É um modelo consolidado, com mais de 100 mil empregos diretos, com faturamento significativo e que garante o Estado do Amazonas ser o maior arrecadador de tributos federais do norte do Brasil. O Procurador-Geral do Estado, Clóvis Smith, embarcou nesta terça-feira para Brasília e, junto com ele, uma equipe de outros 5 procuradores fará a defesa do modelo econômico. A ação foi proposta pelo então governador Vivaldo Frota. A ministra da Economia na ocasião, que conduziu o ato do CONFAZ contra a Zona Franca de Manaus, era Zélia Cardoso de Mello. E o programa Bom Dia vai ficando por aqui. Você que nos assistiu até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência e fique agora com a sessão plenária de hoje, quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.